Queridos espectadores do CPAD News, estamos começando mais um espaço literário. Um espaço onde nós discutimos algumas obras que estão sendo lançadas e que com certeza trazem um conteúdo que vai edificar a sua vida. O programa de hoje vai ser dividido em dois blocos. No primeiro bloco nós vamos falar de duas obras que estão no prelo, estão para sair. E no segundo bloco nós vamos falar de 3 títulos que foram lançados recentemente pela CPAD e que com certeza trazem um conteúdo que vai edificar muitos jovens principalmente, mas não só jovens, também pessoas que são envolvidas com o Ministério de Jovens. E para falar sobre as 2 primeiras obras que são tema do nosso programa de hoje, nós temos nesse primeiro bloco a presença de Robson Pereira Rocha, chefe de marketing da CPAD, e Anderson Grangeão, chefe do setor de obras e referências da CPAD. As obras que nós vamos tratar agora são a Bíblia A.W. Tozer. Bíblia com anotações A.W. Tozer. E nós temos também o segundo volume do Estudo no Vocabulário Grego do Novo Testamento de Vincent. O primeiro volume foi tema do nosso espaço literário em sua primeira edição. Nós temos aqui um exemplar do primeiro volume. Bem, vamos começar com o Anderson. E vamos encetar nossa conversa falando sobre a Bíblia A.W. Tozer, ou seja, Aidan Wilson Tozer. Para quem não sabe, Tozer ele foi um grande pastor, um grande profeta das letras. Ele escreveu muitos artigos e livros que impactaram muitas vidas, muitos ministérios. Ele trabalhou na Aliança Cristã Missionária e ele foi muito influenciado no início do seu ministério por Albert Benjamin Simpson, A.B. Simpson, que foi o fundador da Aliança Cristã Missionária. E é a primeira vez que essa obra está sendo lançada. Quem é o organizador dessa obra original em inglês, Anderson? A edição da Bíblia está ligada a Hendrickson Publishers, né? Que é uma o projeto foi da Hendrickson Bibles, né? Uma editora americana tradicional, né, em obras evangélicas, protestantes, de cunho bíblico, teológico, também devocional. E uma coisa importante a dizer aqui para os espectadores, aos quais eu saúdo, né, com um abraço, e os colegas também que estão conosco aqui, é que essa Bíblia é uma Bíblia nova, né, uma Bíblia recente. Ela foi lançada no ano de 2012. Isso é muito fresca, então, né? E a CPAD está trazendo em primeira mão, né, logo no ano seguinte ao seu lançamento em inglês, ela para o Brasil em português. E qual o grande diferencial dela para demais obras de mesmo caráter, obras de anotações, né? Bíblias de anotações? Vamos colocar da seguinte forma. Há muitas razões boas, muitas razões úteis para a CPAD ter querido lançar essa Bíblia, estar lançando essa Bíblia. E uma dessas boas, dessas grandes razões, é o fato de que ela é uma Bíblia com um conteúdo bíblico, teológico e devocional muito sólido, porque todo esse conteúdo está baseado nas obras de Aidan Wilson Tozer, né, que você mencionou agora há pouco, né, fez uma breve biografia dele. Aidan Wilson Tozer já é conhecido, já é consagrado, né, na América como um escritor seguro, ortodoxo, extremamente bíblico e também profundamente desafiador. Esse é o teor, é o conteúdo dos quadros, das notas, dos trechos que foram extraídos das obras dele e que estão nessa Bíblia. Muitos, inclusive, o chamavam de o profeta das letras, né, letras evangélicas, porque ele usava a pena para despertar a igreja, exortar a igreja com artigos profundos, né, que fizeram história. Inclusive, essa característica bem ardente, bem desafiadora, que faz parte dos escritos dele, estão presentes nessa Bíblia, né, porque as porções selecionadas para fazer parte
das anotações que foram incluídas nela foram porções que contemplaram esse tipo de perfil, esse tipo de característica dos escritos dele. Você falou sobre o diferencial dessa Bíblia. É importante dizer para os futuros leitores de nossa Bíblia que ela não é uma Bíblia a rigor, não é uma Bíblia de estudo. Ela é uma Bíblia com anotações, uma Bíblia com quadros e boxes de extratos, de fragmentos retirados de mais de 40 obras diferentes de Tozer. E esses quadros, esses boxes, esses extratos, eles estão subdivididos em 3 categorias. Os boxes destinados a assuntos sobre as Escrituras são quadros em que ele desenvolve pensamentos e reflexões sobre textos da Bíblia. Uma segunda seção é chamada Reflexões. O forte dessa seção está justamente nessa característica que você mencionou, do chamamento, da conclamação, do apelo, né? O tom apelativo dessas sessões é bem forte e isso faz parte das obras do Tozer. E uma terceira sessão é a sessão Desafios, que também tem um pouco dessa característica, né, bem apelativa, e o que marca essa sessão são as colocações que Tozer faz para a vida cristã, chamando os cristãos para atitudes renovadas, para atitudes inusitadas, né, para atitudes que levem eles a se destacar em relação à rotina, né, em que muitas vezes a vida cristã acaba caindo. Então, esses são os diferenciais dessa Bíblia. Agora, uma outra razão que eu mencionaria aqui para a CPAD ter tido interesse de trazer essa Bíblia está no fato de que, apesar de Tozer ser amplamente conhecido na América, ele, ao mesmo tempo, é muito pouco conhecido no Brasil. Na América, os leitores americanos têm à disposição deles todas as obras de Tozer. E nem por isso a Hendrickson ela desanimou de fazer um projeto que reproduz dentro dele exatamente aquilo que já está presente nos livros que muitos dos leitores dessa mesma Bíblia já possuem. Quanto mais a CPAD no Brasil tem diante dela um mercado que praticamente, um público, por assim dizer, que praticamente não tem obras de Tozer. E isso sobrevaloriza, né, o conteúdo dessa Bíblia, porque justamente são extratos, são porções de obras que não estão disponíveis ao leitor brasileiro. Com isso, a CPAD apresenta, de certa forma, ele formalmente, oficialmente, ao leitor brasileiro. Na verdade, aqui nós temos notas extraídas das 40 obras dele, dele publicadas aqui, não aqui, mas nos Estados Unidos. E a gente no Brasil teríamos umas 10 obras do máximo de todas, talvez nem isso, publicadas em português, né? Robson, sei que você é fã do Tozer, o que você acha que essa obra representa, ou qual a importância dessa obra aqui no Brasil? Bom, na verdade, não há praticamente mais nada a ser dito do que já foi dito a respeito da obra. Mas o que ela representa, na verdade, é uma oportunidade para o leitor brasileiro conhecer de uma forma um pouco mais profunda o pensamento de Tozer, visto que, como já foi colocado, menos de 20% do que ele escreveu está disponível no Brasil. Então, de menos de 10 livros publicados no Brasil, vamos ter trechos pensados do que há de mais precioso de todas as suas 40 obras. E aplicadas ao estudo bíblico, podendo fazer a confrontação e o aprofundamento desse conhecimento. Então, ela permite que o leitor brasileiro possa conhecer o pensamento de Tozer de uma forma, se não profunda, já que são trechos, pelo menos de uma forma ampla, de como é a visão a respeito da palavra de Deus, e esse importante não apenas escritor, mas pastor. E isso é muito importante ser colocado. Tozer não era apenas um escritor teórico a respeito da palavra de Deus, é alguém que vivenciava a prática pastoral cotidiana. E isso traz uma riqueza de conhecimento para ser aplicado para todo leitor.
Não apenas o leitor que tem uma função ministerial, mas o leitor que quer ser pastoreado por um texto bíblico. Então, o importante do texto de Tozer é essa visão global a respeito da palavra de Deus, que permita que você possa se deliciar com o conhecimento da palavra de Deus, independente se você tem alguma função ou não na casa de Deus, mas você quer mergulhar no conhecimento de Deus. Tozer permite isso de uma forma ampla, aberta e, por que não dizer, democrática a todos. Tozer, eu até diria que ele era um frasista ungido, porque ele tem umas frases maravilhosas. Nos anúncios nós fazemos exatamente isso. O título de anúncio ele tem a função de provocar, instigar, para estimular a pessoa a continuar naquele anúncio, ler a resenha do produto, e é o que Tozer fazia. Com uma frase instigante, despertava a sua curiosidade para conhecer o restante do texto e da sua opinião a respeito da palavra de Deus. Ele era uma pessoa que conhecia muita história da igreja, lia muitos pais da igreja também sobre a história dos grandes avivamentos. Ele era apaixonado pela história dos grandes avivamentos, e um tema constante nos artigos dele era arrependimento, outro tema era avivamento, santidade também era muito evocado. Tudo reflexo da sua vida pastoral. E ele também era, embora ainda tenha sido tocado ainda, um grande pregador também. Então tudo isso torna os seus estudos preciosos. Realmente é uma visão completa a respeito de cada trecho analisado, porque é o pensador, mas também é o pastor de ovelhas, é também o pregador da palavra de Deus, tudo sintetizado numa única pessoa, o que torna essa Bíblia especial. Temos ainda mais uma obra para ser abordada, mas vamos tentar resumir aqui um pouco do que é o segundo volume da obra de Vincent. No programa passado nós já falamos bastante sobre a obra de Vincent de forma geral. Porque nós já apresentamos aos leitores, né, na edição anterior, a obra de Vincent de forma mais ampla. O volume 2 é a sequência de uma obra de 4 volumes, né? Sim. E seguindo as mesmas características do volume 1, tratamento do texto bíblico por palavras, expressões, frases, acompanhada do texto bíblico, confronto de versões bíblicas, confronto de textos originais, crítica textual, né, um pouco de crítica textual, alguns elementos introdutórios da crítica textual, os diálogos que Vincent é da característica da obra dele, ele está sempre fazendo com os autores clássicos. E precisamos só acrescentar que nesse volume os escritos de João ocupam o centro, né? Sim, é isso que o volume 2 ele se ocupa do Evangelho, das cartas e do Apocalipse. É isso que eu estava vendo aqui, que está para sair agora e que é o nosso tema aqui: Evangelho de João, Epístolas de João e Apocalipse, ou seja, vai ser um volume 2 totalmente joanino. Né? E aí você já tem tido algum retorno dos leitores, de pessoas que já entraram em contato com o volume 1 sobre como é que eles estão achando? Vincent tem tido uma citação muito boa. A CPD lançou simultaneamente duas grandes obras voltadas para quem quer se aprofundar na questão da análise do texto grego, que foi até que nós discutimos no programa anterior, que foi Vincent e o Léxico. Só que são propostas diferentes. O Léxico vai diretamente ao âmago da palavra, o Vincent vai analisar o contexto do seu significado e o comentário do que ela significa dentro do texto bíblico. No caso do Vincent, volume 2, ela é uma obra muito interessante e a colocação que a produção fez foi muito apropriada sobre o fato de ela ser toda pensada de fato para ser sobre o pensamento joanino, porque isso traz uma oportunidade muito grande para o leitor de compreender o pensamento de João e como essas obras escritas em tempos diferentes na vida de João estão interligadas, como elas se comunicam entre si, qual a ligação que há entre o Evangelho e as epístolas. Na verdade, existe uma ligação muito forte sobre ela, porque todas elas procuram mostrar a figura de Jesus Cristo como o unigênito Filho de Deus, como o Filho de Deus que havia de vir ao mundo.
Então isso fica mais fácil de ser percebido e compreendido porque está tudo junto. De certa forma, quem quiser se aprofundar no estudo do pensamento joanino é só adquirir o volume 2 de um Vincent, único volume, né? que com certeza ele vai se deliciar. Vai acrescentar demais nesse assunto. Queridos, estamos chegando ao final aqui do primeiro bloco. Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença. É isso aí. Vamos para o breve intervalo. Já estamos de volta para falar de mais 3 títulos. Teremos aqui outras pessoas, no caso serão as meninas aqui da redação do Departamento de Publicações. Vamos falar de obras voltadas para os jovens. Então não saia daí, já estamos de volta. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Estude neste trimestre as lições bíblicas CPAD com o tema A Humildade de Cristo como Exemplo para a Igreja, comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Lições bíblicas, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande. Leve também estudos edificantes para toda a família. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, discipulado. O currículo de escola dominical da CPAD é cuidadosamente elaborado de acordo com cada faixa etária. Cada fase contém seu conteúdo didático desde os primeiros meses de vida até a fase adulta. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Queridos espectadores, estamos de volta com o Espaço Literário. E neste segundo bloco, como nós anunciamos, vamos estar falando de 3 outros títulos. Títulos estes voltados para o público jovem. São eles Só para Noivas, da autora best-seller Eveline Ventura. Cresci e Agora, de Michael Ross, voltado para jovens e adolescentes, para meninos. E temos Pronto, Cresci e Agora, de Suzy, sobrenome é complicado, Schellenberger, que é voltado para meninas. Bem, para falar sobre essas obras nós temos aqui a Verônica Araújo, a Elaine Assênio e a Daniele Pereira. Elas fazem parte da equipe do Departamento de Publicações da CPAD. A Verônica trabalhou nessa obra Cresci Agora e também foi tradutora da obra, né? A Elaine trabalhou na obra da Eveline, Só para Noivos. Vamos começar com a Verônica, a Daniele, falando sobre estas obras que são voltadas para meninos e meninas. Cresci Agora e Pronto, Cresci e Agora. O público está claro, é o público jovem, adolescentes, principalmente, né? O pessoal está passando essa fase de adolescência e a caminho da juventude, né? da fase adulta, né? É o pessoal que já está no ensino médio, que está passando também por aquelas questões, aquelas dúvidas que todos os adolescentes têm, que os adultos, quando foram adolescentes, já tiveram. Então, porque o andar com Cristo ainda mais na sociedade pós-moderna, que muitas coisas estão lutando, buscando atrair a nossa atenção, né? Nossa mente, nosso coração. Esse livro ele vem justamente para isso, para alertar os jovens, né, de toda essa variedade. Internet está aí para o jovem a qualquer momento acessar todas as informações. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa preocupante, né? O livro ele alerta para o que tem de bom que o jovem pode usar, né, que traga o jovem para o reino de Deus e se afastar das coisas que afastam o jovem da presença de Deus. O diferencial desse livro é interessante, que ele usa perguntas de jovens reais, de dúvidas reais que realmente existiram, e em cima dessas dúvidas o autor ele vai trabalhando, e o jovem às vezes ele tem aquela, para quem que eu vou perguntar, com quem eu vou conversar. O livro ele aconselha que o jovem procure o líder da igreja, procure o líder dos jovens, procure o seu pai, seus avós, né, o avô, que já quando foram adolescentes passaram por isso. Não é interessante que ele busque o seu colega,
Porque o colega ele passa pela mesma dúvida, só que às vezes ele não assume que tem aquela dúvida. Às vezes pode ser um cego guiando outro cego. Né? Isso, então ele não é interessante ele buscar um colega que também tem a mesma dúvida, que não sabe como fazer, pode até instruir o amigo de uma forma errada, de uma forma que não está dentro da palavra de Deus. Ele fala de amizade, relacionamentos, fala de sexualidade também, fala de internet. Ele fala tanto para a parte desenvolvimento físico, né? Às vezes também, o rapaz não sabe o que está acontecendo com o seu corpo. A puberdade. A puberdade. Né? Fala de como ele deve também, se já está namorando, né? Ou como se relacionar com o sexo oposto. Evitar que o cristão, ele não deve ficar. É bom que o cristão ele siga dentro da palavra de Deus, então que ele namore sério, né? Não fique com uma moça hoje, outra moça amanhã, na escola. Como ele pode também levar Cristo aos amigos, como ele pode evangelizar também, fazer um grupo de oração dentro da escola. Muito interessante. Esse Cresci agora é o voltado para meninos. E temos o Cresci agora voltado para meninas. Exatamente. Vai nessa mesma linha, né, Danilo? Vai na mesma linha em relação ao conteúdo, aos temas que foram tratados. E o interessante desses livros é que o leitor não precisa seguir os capítulos na ordem que eles aparecem aqui. O jovem pode, estou com dúvida em relação a como me relacionar com os professores e os colegas de escola. Então ele vai direto naquela parte. E os capítulos são independentes, e ele é dividido por partes, né? O de menina, ele tem aqui uma parte específica sobre as mudanças físicas, todas as mudanças, tanto as internas quanto as externas. Fala sobre cuidados pessoais, como a menina deve se comportar, relacionamento com os pais, com o namorado, nessa questão toda de sexualidade. Fala também do relacionamento com os professores e como lidar com as questões de mídia. Né? O livro mostra os benefícios, como a Verônica falou, os benefícios de todos os recursos, a tecnologia que tem hoje, mas também mostrando do ponto de vista cristão como o adolescente vai lidar com isso sem que traga prejuízos para a sua vida espiritual. E, além disso, ele indica outras fontes que podem ser consultadas, outros livros, caso o adolescente, eu quero me aprofundar mais em relação a esse tópico. Tem algumas dicas aqui de onde ele pode encontrar essas informações. E na última parte do livro tem uma seção só com perguntas e respostas sobre temas diversos, orientando tanto para a vida do próprio leitor, no caso das leitoras, e também como ela pode auxiliar alguma amiga que esteja passando por aquela situação. Você acha que essa obra pode servir também, claro que o público-alvo, o público direto é o público jovem, adolescentes jovens, mas ela pode servir também para ajudar pessoas que trabalham com jovens? Certamente. Ministério de Jovens? Com toda certeza, porque os livros eles não foram escritos, tem aqui a Suzy Schellenberg, que foi a organizadora, mas teve a participação de vários outros colaboradores. Então são pessoas que trabalham em revistas direcionadas ao público adolescente americano e pessoas que já foram professores de ensino fundamental. Então, os colaboradores que contribuíram para o conteúdo do livro estão acostumados com esse público adolescente. Então, os pais, professores que trabalham com os adolescentes e jovens, então nessa fase dessa transição, eles vão, a partir das dúvidas que foram apresentadas aqui, eles vão ter um recurso tanto para trabalhar melhor com essas questões e também para conhecer um pouco do que o adolescente, o jovem está passando nessa fase. Maravilha. E Elaine, temos também aí, para completar, o livro Só para Noivas, a Eveline. Está muito bonito também o livro, viu? O pessoal caprichou. A Eveline é um best-seller, né? É um fenômeno, trabalhou conosco aqui um bom tempo, no departamento de jornalismo. Exatamente. Ela foi editora da revista Senador Cristão, editora da revista Geração JC, voltada para jovens. E lançou na época o Só para Meninas, né? Foi um sucesso. Depois veio o Só para Meninas Apaixonadas. Só para Meninas Apaixonadas, que eu tive a honra de escrever a apresentação. E temos aqui agora o Só para Noivas e Todas que Sonham com o Casamento. Exatamente. Você trabalhou diretamente na obra. Sim, eu fui revisora da obra. E Eveline tem aquele jeito gostoso de escrever, né? O que você pode falar da obra aí sobre o conteúdo? O Só para Noivas, como o próprio título já diz, é uma obra bem específica, né? E para todas aquelas que estão sonhando com o casamento, que esperam por esse momento,
a Eveline, de uma forma leve, descontraída, gostosa, trata sobre algumas questões, dúvidas que surgem, né, até o casamento, porque é todo um processo realmente. E ela aborda esse tema de uma forma muito gostosa. A leitura é leve, a leitura é descontraída. Sempre tem um momento, às vezes, meio engraçado. Exatamente. Aí daqui a pouco mistura aquele momento divertido com um momento mais sério, Exatamente. E ela conseguiu abordar isso, todas essas questões, todas essas dúvidas que surgem, sobretudo para aquelas que são cristãs, né? Que estão dispostas a seguir os princípios bíblicos. E ela fala sobre o vestido, sobre a festa, ela fala sobre submissão, né? Ela aborda temas que são... Abre os olhos das meninas sobre a realidade do casamento, Exatamente, porque nem tudo são flores, né? Essa é uma verdade. Aquelas que estão se preparando para o casamento achando que será um mar de rosas, elas estão completamente enganadas. E a Eveline que o casamento trata ele isso. passa por várias Várias fases e etapas. E o casal tem que estar preparado para passar por todas essas situações. E como ela já tem 12 anos de casada, mãe de 2 filhos, então ela tem bagagem para falar sobre isso, né? O público da Eveline inicialmente era um público de adolescentes. Adolescentes, exatamente. Aí parece que ela está acompanhando as fases. Exatamente. Agora ela está se voltando para um público um pouco mais não, para o público adulto, né? Para as meninas mais maduras. Aquelas meninas que começaram... Exatamente, que cresceram. Cresceram depois do Só para Meninas, agora já estão às portas de se casar. Às portas do casamento. É interessante, o projeto interessante dela de acompanhando o crescimento dos seus leitores, né? Mantém cativos os seus leitores. Bem, são 3 obras que eu acredito que vão abençoar demais o público jovem e também aqueles que lidam com os jovens, né? Porque, como vocês mesmos disseram, essas obras respondem perguntas e com certeza são perguntas que esses líderes de jovens recebem constantemente, tem que estar respondendo. Essa obra daí com certeza vai abençoar muitas jovens né, que estão às portas de realizar esse sonho do casamento. O livro foi trabalhado com 2 cores. Sim, é todo colorido por dentro também. O de meninas também, todo colorido. Todo e isso colorido. é mais um atrativo também, um diferencial. Atrativo. Um material que quando o adolescente, a adolescente pegar, vai se sentir melhor, né? Uma leitura mais dinâmica. Sim, tem tudo a ver, né? E além de ser dinâmico na questão das cores, do visual mesmo, ficou o Pronto Cresci e o Cresci Agora, eles ainda têm alguns testes. Né? Tem testes também? Tem uns testes, então o adolescente vai ler sobre aquele assunto e logo no final tem um teste, como ele sairia numa situação, alguns quiz. Então é bem interessante a leitura, não fica cansativo. Isso é uma marca de muitos livros americanos, eles gostam de fazer esses testes no final. Eles apresentam a situação. Mas esse daí trabalha com situações específicas, né? Sim, tem as situações e como o adolescente lidaria naquele momento. Então é bem interessante. Para saber responder, ele tem que estar na ponta da língua. Ele vai responder de acordo. Será que a minha atitude nesse momento estaria de acordo? Então, a partir da leitura, ele vai poder comparar. Será que eu agiria da maneira correta, de acordo com os princípios cristãos? E aí ele vai responder aquele teste e vai... É uma forma também de ele guardar aquele ensino do livro, né? Depois o conteúdo, faz aquele teste, né? Assimilar o conteúdo. Exatamente. Maravilha. Foi um prazer ter vocês aqui. Prazer, e nossa. Vamos ter outras oportunidades depois, porque a CPAD vai lançar mais e mais obras. E muitas dessas obras passam pela mão dessas meninas aqui. Vocês estão conhecendo elas hoje. E que Deus continue abençoando vocês nesse ministério da palavra impressa. Amém? Amém. Eles estão chegando ao final de mais uma edição do Espaço Literário. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, em nome de Jesus.